E a doutora Débora está conosco. Débora Giron, seja bem-vinda. Muito obrigada. Para esse bate-papo. Obrigada, doutora, agradeço o convite. como eu sei se essa oscilação do meu coração significa algo, inspira cuidados? Porque quando eu faço atividade física, meu coração tem um ritmo, em repouso ele tem outros, em um pico de estresse ele pode bater também de uma outra forma. Como saber se eu devo ou não buscar ajuda? Perfeito. Bom, todos nós, né, o mecanismo normal do nosso coração é acelerar quando a gente passa por uma emoção, por um estresse. Então, se você recebe uma má notícia, é esperado que o coração vá acelerar, mas você não vai ter outros sintomas associados a essa aceleração e ele vai reduzir com o passar ali da emoção, quando a gente baixar um pouquinho ali a ansiedade, né? Quando se preocupar. Quando isso ocorre sem um fator desencadeante, então a pessoa às vezes está parada e sente o coração palpitar, pode acontecer. E quando vem associado a outros sintomas, então cansaço extremo, falta de ar, dor no peito, tonturas, desmaios frequentes, isso tudo são sinais de alerta, né? Quando essa taquicardia vem muito no exercício físico e não para, então são sinais para a gente ficar esperto que pode ter algo além. Pode ser uma arritmia mais séria. E a arritmia, ela pode ser tanto o coração acelerado quanto o coração desacelerado. Exatamente. Quando a gente fala em arritmia, a gente tem que pensar assim, é o coração batendo fora do ritmo que ele tinha que bater, né? Aqui ilustra bem porque o coração, ele bate normalmente, é gerado um estímulo elétrico que passa por ele todo para conseguir fazer a contração. Ele pode, né, numa doença, bater muito rápido, que é a taquicardia, que é a mais conhecida, mas ele pode bater muito devagar também, a bradicardia, que também é muito perigosa, ou ele pode bater de maneira irregular, quando ele está numa frequência boa, mas batendo desordenadamente. E qual que é a causa da arritmia? A arritmia por si só é a doença ou ela está relacionada a outra doença? Nós temos várias causas, tá? Várias causas de arritmia. Ela pode ser causada por uma doença do coração, então um coração que se dilatou, que sofreu um infarto. Pode ser causada por uso de medicamentos, por distúrbios hormonais, muito comum da tireoide. Às vezes a gente diagnostica a doença da tireoide pelo coração. A pessoa está sentindo o coração acelerado e quando nós vamos investigar, faz o diagnóstico de problema na tireoide. Também por algum distúrbio nos eletrólitos, assim, pessoas que usam diuréticos, né? Quando há queda no potássio, no sódio, uso de estimulantes, café, energético, pré-treinos, algumas drogas, alguns medicamentos e atividade física exagerada também pode desencadear arritmia e algumas são hereditárias. Então, nesses casos que você trouxe, alguns deles nós conseguimos corrigir com mudança de hábito. Sim. E outros casos não conseguimos. Exatamente. Um que eu esqueci de falar, mas que é muito importante, muito comum atualmente, é o estresse e a ansiedade, né? Nós vivemos numa época com muitos ansiosos, muito estresse, e ele é um fator bem desencadeante de arritmia. E como que vocês fazem o diagnóstico de arritmia? Tá. O diagnóstico de arritmia é muito simples, tá? Então a gente vai ouvir a história do paciente e indicar exames. Geralmente um eletrocardiograma, que é um exame muito rápido e fácil. A gente coloca os eletrodos ali no tórax do paciente, ele sai esse traçado. E o Holter de 24 horas, onde o paciente vai para casa, faz as suas atividades com este aparelho e a gente mapeia ele por 24 horas. O Holter é muito interessante porque algumas pessoas só têm arritmia na hora do estresse, na hora do trabalho ou na hora do exercício. O teste ergométrico também nos ajuda bastante no diagnóstico. E qual que é o impacto de bebidas estimulantes para a saúde do nosso coração? Falando sobre café, sobre energético, tudo o que desperta essa força, né? Mas mexe diretamente com o coração. Ah, muito interessante, né? Porque o Brasil é o país do café, então o nosso consumo de café é muito alto. E aí até, assim, muitas pessoas têm um mito que o café faz mal ao coração. E isso não é verdade. O café em doses leves e moderadas, ele é até benéfico para o coração. Jura? Que boa notícia, porque eu amo um cafezinho. Como eu falo, o problema é sempre a dose, né? O excesso. Então, o recomendado é não ultrapassar 400 miligramas de cafeína por dia. Como que a gente pode traduzir isso para o nosso consumo? O café do brasileiro é um café forte, o café coado, né? Ele já é mais forte. Então, no café coado, não ultrapassar 4 xícaras ao dia e no expresso, 2 xícaras ao dia, tá? Perfeito. É lógico que isso é muito individual, porque tem pessoas que têm um metabolismo mais lento para a cafeína, então elas vão sentir mais o efeito da cafeína. E tem pessoas que já têm outras doenças, como hipertensão,
depressão, já tem uma propensão a ter arritmia ou está tratando estresse, ansiedade, e aí doses menores de cafeína já podem ser nocivas para essas pessoas. Mas na população geral, é essa dose que eu falei. No energético, a gente entra em outro campo, né? O energético é muito consumido atualmente, principalmente pelos jovens, e é um fator de muita preocupação para nós, cardiologistas. Por quê? Uma lata de energético contém, em média, 150 a 300 miligramas de cafeína. Então, em uma latinha, a gente já tem quase o consumo diário. Total, né? Diário. E, geralmente, as pessoas que consomem mais que uma lata. E, além disso, ele vem, geralmente, com outras substâncias que também atuam na frequência cardíaca, como a taurina, o ginseng. Então, ele é um composto ali. E, além de tudo, para ficar pior ainda, muitas pessoas misturam ele com álcool, né, como drinks, que é um uso totalmente errado, porque o uso com álcool potencializa aí o risco de arritmia. Né? Então, um alerta para o energético, ele deve ser evitado em pessoas que têm histórico de arritmia, que já têm muitas palpitações, que são hipertensas, que estão tratando ansiedades, que tomem antidepressivos. A gente indica que ele não seja utilizado e, se for utilizar, a menor dose possível. Já o café, mesmo para a população que tem problemas com o coração, ele pode ser utilizado desde que não ultrapasse os 400 miligramas ao dia. Exatamente. Ou a tolerância da pessoa, né? Tem gente que fala, eu com 2 xícaras de café já me sinto muito acelerada. Aí a gente fala para reduzir. E nós temos também no mercado atualmente a opção dos descafeinados. Sim. Né? Que para quem gosta muito de café, às vezes eu falo intercala, né? Com uma xícara com cafezinho e outra com descafeinado, que é uma opção também. E lembrando que a cafeína não está presente só no café, né? Exatamente. Nas bebidas com cola, nos chás. Exatamente. Então, tudo isso entra nessa mesma conta de 400 miligramas ao dia. Entra sim. E o pré-treino, que também tem várias substâncias energéticas. Exatamente. O pré-treino, assim, é um assunto da moda, né? A gente vê um monte de receitas na internet, o pessoal misturando, enfim. Eles são substâncias produzidas para aumentar a performance do treino. E aí a gente sempre fala para você ter cuidado com o que vem nesse pré-treino. Cada pré-treino tem uma composição. A grande maioria é composta por cafeína, taurina, alguns têm vasodilatadores, então substâncias que dilatam os vasos, aumentam a pressão arterial. E um cuidado maior com os que têm diuréticos, que faz... A pessoa fala, nossa, eu tomo aquele pré-treino, começa a transpirar. E isso é perigoso, porque o diurético vai fazer você perder eletrólitos. Então, perde o potássio. E o potássio é responsável por comandar ali o sistema elétrico cardíaco. Então, uma atenção especial à composição dos pré-treinos e à sensibilidade de cada um. E nunca misturar pré-treino com energético. Perfeito, não dá para somar tudo isso, Não, né? não Esse dá. conjunto aqui. Você disse que algumas causas a gente consegue corrigir a arritmia simplesmente com mudança de hábito. Em alguns casos, é necessário a entrada de algum medicamento? É necessário. A gente precisa avaliar qual é essa arritmia. Quando ela vem por uma causa tratável, como eu falei, por exemplo, da tireoide, ou por um estresse, a gente trata a causa base e a maioria das pessoas não vai precisar de medicamento. Melhora estilo de vida, começa a fazer atividade física regular, né? Tenta colocar algumas técnicas de relaxamento, melhora a qualidade de sono, que a privação de sono também causa. E quando isso não é possível, ou quando é alguma arritmia mais perigosa, né? Porque tem algumas arritmias que vão precisar de medicamento, inevitavelmente, e algumas até de outras intervenções, como a ablação, que é um tratamento praticamente definitivo de arritmia. A ablação é um tratamento minimamente invasivo, né? Vai um catéter até o lado direito do coração e a gente identifica ali o circuito que é responsável pela arritmia e ele recebe uma energia ou por radiofrequência ou por crio e você queima ali aquelas células responsáveis. E em casos mais graves, pode ser indicado o uso de marca-passo e de cardiodesfibrilador, que é o CDI, que é um desfibrilador implantado ali no coração. E tudo isso quando a gente é necessária essa entrada de medidas mais drásticas, é algo então definitivo. Sim. O medicamento também se torna algo contínuo ou é pontual? Nem sempre, né? O medicamento vai depender do tipo de arritmia, do porquê ela foi causada e como o paciente vai evoluir. Algumas arritmias a gente trata por um tempo e depois o paciente fica bem, a gente suspende, né? Claro, a suspensão sempre tem que ser feita por médico, não, estou me sentindo bem, vou suspender, e o paciente não vai mais apresentar. E alguns, infelizmente, vão ter que tomar remédio aí de maneira contínua.
Você também mencionou que a atividade física é um indicativo de alerta, o excesso de atividade física de alto impacto. Eu queria conversar sobre o cansaço. Como saber se o cansaço que eu tenho pós-atividade física é um cansaço normal da atividade física ou ele pode ser um indicativo de uma arritmia? Bem legal essa pergunta. Bom, o cansaço que a gente tem de atividade física, ele regride após a gente descansar, né? Então, a gente termina ali o treino, vai baixando a frequência e a gente não tem nenhum outro sintoma junto com ele, assim, só aquele cansaço gostoso ali do pós-treino. Agora, quando esse exercício foi muito extenuante, essa taquicardia, essa sensação é persistente e geralmente vem com algum outro sintoma. Então, a pessoa sente uma fraqueza extrema, sente um peso no peito, incômodo para dormir e aí ela precisa ser investigada. Então, tudo que não tem fim imediato Exatamente. precisa ser investigado. Exatamente. E aí, essa investigação é por meio do Holter e por meio dessa consulta clínica também. Isso. Em alguns casos, o teste ergométrico, né, que a gente vai simular ali um exercício, uma atividade física, para ver como que isso está afetando o coração. Nós falamos muito aqui no Mulheres, inclusive tivemos uma pauta sobre suplementação alimentar. Sim. Existe algum suplemento muito consumido que ele tem interferência direta com o coração, que você não recomenda para pessoas que são cardíacas? A gente sempre pede uma atenção especial a suplementos, principalmente vende muito na internet, emagrecedores, né? E quando a gente vai ver, esses emagrecedores são cheios de estimulantes. Então, assim, um cardíaco, um hipertenso, uma pessoa que já teve infarto, não tomar nenhuma suplementação sem avaliação do cardiologista, porque muitos deles contêm diuréticos, às vezes até naturais, mas que vão alterar os eletrólitos e pode causar arritmia. E isso se estende também às canetas emagrecedoras, que é a pauta do momento, né? Muitas pessoas utilizando e muitas utilizando sem prescrição médica. Tem relação com doenças do coração? Não, as canetas em si, não, tá? Que elas são análogos do GLP-1, né? Eles vão atuar mais em nível pancreático, para dar saciedade. Porém, um alerta que eu sempre faço são os efeitos das canetas emagrecedoras. Por quê? Quando o paciente está utilizando e não está fazendo um acompanhamento nutricional adequado, ele pode desidratar. E nós vemos isso na emergência com frequência. Pacientes dando entrada no pronto-socorro com desidratação pelo uso das canetas. E aí sim, essa desidratação, né, pode levar à arritmia cardíaca. Mas a caneta em si, não. O mau uso dela e o não acompanhamento pode ser alarmante. E no ponto do estresse e da ansiedade, as doenças, né, do século, a gente fala de uma arritmia que causa efeitos no coração, que é prejudicial para o coração, ou o coração ele bate descompensado somente por conta da ansiedade e do estresse? As duas coisas, tá? Inclusive, eu sempre falo que o cardiologista, ele acaba sendo o médico que primeiro diagnostica ansiedade, porque o paciente chega até o nosso consultório com queixa, né, achando que é um problema cardíaco e muitas vezes é o estresse, a ansiedade ali de base. No estresse e na crise de ansiedade, a gente tem uma liberação de hormônios do estresse, né, que é as catecolaminas, a adrenalina e o cortisol. Então, o nosso corpo entende aquilo como um estado de alerta, ele se coloca em mecanismo de fuga, né? Ele precisa fugir daquela situação. E aí é normal o coração acelerar. Isso nem sempre, né, vai evoluir com uma arritmia mais séria. Mas, no caso da ansiedade, acontece um círculo vicioso. Por quê? O ansioso, ele fica muito preocupado com aquele sintoma. E aí ele começa a sentir a palpitação, ele acha que vai evoluir ali com um problema cardíaco mais sério, fica mais nervoso ainda e a palpitação piora. Então, tem as duas coisas. O estresse realmente como causa ali desse descompasso e a ansiedade aumenta a percepção para os nossos sintomas. A arritmia pode aparecer mesmo em quem nunca teve problema no coração? Pode, doutora? Pode sim, com certeza. Por aqueles fatores todos que nós falamos, uso de medicamentos, uso de estimulantes. Então, a pessoa pode nunca ter apresentado um problema e ter. E algumas doenças genéticas vai se manifestar ali na vida adulta só. Então, pode sim. Próxima pergunta, da Simone Rocha. Como diferenciar batimentos acelerados normais de uma arritmia? Além do que nós conversamos, né, que os batimentos acelerados normais, eles tendem a se regularizar num período curto, tem uma coisa muito legal que nós não mencionamos, que hoje em dia, né,
Nossa, nós temos... tem como monitorar os batimentos Isso, nós temos os cardíacos. relógios digitais, né? Então, eles ajudam muito também a gente a diagnosticar. A maioria deles avisa quando o ritmo está fora do esperado, quando a aceleração está de uma maneira assim anormal. Então, é um recurso também para nos ajudar. Deixa eu aproveitar essa pergunta da Simone para responder da Lurdinha, que chegou pra gente também. Ela fala o seguinte: às vezes ela está sentada no sofá e aí do nada o coração dela dispara. Ela conta, doutora, que ela não toma café, só um tantinho pequeno com leite pela manhã. Ela tem 60 anos, não tem pressão alta, não tem colesterol, não tem nada e ela suplementa apenas com colágeno porque ela tem artrose. Aí ela te diz: eu devo procurar um cardiologista? Deve, com certeza. Essas arritmias que se iniciam ao repouso, e principalmente pela faixa etária dela, né? Mulher, após 60 anos, provavelmente ali na menopausa, elas podem indicar algum problema cardíaco. Então, essa é uma arritmia que a gente precisa ter atenção e tem que ser investigada. Mesmo sem nenhum problema de base. Com certeza. Próxima pergunta é da Lívia Duarte. A arritmia pode aparecer depois de contrair a Covid-19? Tem alguma relação, doutora? Tem sim. A Covid é um vírus que ela tem muita atração ali pelo coração. Então, durante a época da pandemia, nós vimos muitos quadros de miocardite, que é a inflamação ali do músculo cardíaco. E muitas delas cursaram, sim, com arritmia. Então, pode acontecer. Alguns pacientes desenvolveram doenças cardíacas pós a contração da Covid. É o que a gente sempre fala. Na dúvida, procure um médico, procure um cardiologista. E eu sempre aqui agradeço a sua presença. É muito bom, né, conversar com quem entende do assunto e tira muito bem nossas dúvidas. Doutora Débora Giron, você encontra mais informações no @DRA Débora Giron. Muito obrigada, Débora. Obrigada a vocês, eu que agradeço.